O e-mail do comitê de bolsas de estudo estava parado na minha caixa de entrada há 3 dias. Eu sabia o que eles precisavam. Apenas uma verificação simples do meu fundo universitário. O mesmo fundo que minha avó, Dona Doroteia, criou para mim quando eu nasci. O fundo que, em teoria, tornaria meus sonhos possíveis. O mesmo fundo que, até a última terça-feira, não existia mais. Meu nome é Sofia e eu tô assistindo meu futuro desaparecer bem diante dos meus olhos. Mãe? Chamei, entrando na cozinha, onde ela arrumava amostras de flores sobre a mesa. Podemos conversar sobre o fundo da faculdade? Ela mal levantou os olhos dos raminhos de lavanda. Filha, já falamos sobre isso. O casamento é daqui a 2 meses, e essas flores não vão se pagar sozinhas. Mas aquele dinheiro era para minha educação, eu disse, sentindo a voz falhar. A vovó Doroteia deixou claro. Ah, por favor, não começa com isso de novo. Ela me cortou, dessa vez me encarando. O casamento da sua irmã é um momento único. A faculdade vai estar sempre lá. Faz como todo mundo. Pega um empréstimo. A porta da frente se abriu com força. Harmony entrou radiante, com sacolas penduradas nos 2 braços. Mãe, você não vai acreditar no que eu achei pros brindes das madrinhas. Assisti minha mãe se transformar. O rosto se iluminou enquanto ela corria para ver as últimas compras da filha favorita. Eu podia jurar que tinha virado um fantasma ali. Mostra tudo! Ela gritou, empolgada, espalhando os tesouros da Harmony bem em cima dos meus papéis de bolsa de estudo. Ei, eu tava trabalhando nisso, protestei baixinho. Ai, desculpa. Harmony respondeu com aquele tom doce que não tinha nada de sincero. Mas olha essas camisolas de seda personalizadas. Não são um luxo? Peguei meus papéis e subi pro quarto em silêncio. Mas antes ouvi minha mãe dizer: $30? Um achado para essa qualidade! Naquela noite resolvi encarar meu pai. Fui até o escritório dele. Você pelo menos pensou em me consultar antes de esvaziar o fundo da faculdade? Ele suspirou, olhando por cima do notebook, como se eu estivesse exagerando. Sofia, você é inteligente. Vai conseguir bolsas. Sua irmã precisa que esse casamento seja perfeito. Você sabe como os Young são importantes. E o que eu preciso? Perguntei com os olhos cheios d'água. O que você precisa é parar de ser egoísta, ele disse, firme. Isso é sobre a família. Eu ri. Um riso amargo. Era sobre família quando a vovó fez você prometer que protegeria aquele dinheiro? A vovó não confiava em vocês, e pelo visto, ela tinha razão. Ele ficou em silêncio. Algo passou pelo rosto dele. Talvez culpa. Ou talvez só irritação por eu ter confrontado. Subi pro meu quarto, peguei o último cartão de aniversário que a vovó me deu antes de morrer. Dentro, ela havia escrito: Lembre-se, minha menina esperta. Eu garanti que você estará protegida, caso algo aconteça. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Caso algo aconteça. Será que ela viu tudo isso chegando? Meu celular vibrou com mais uma mensagem da Harmony sobre prova de vestidos. Ignorei. Em vez disso, procurei o contato que eu precisava. Minhas mãos tremiam quando disquei. Escritório da Hope Ferguson. Atendeu uma voz firme. Oi, aqui é Sofia Bowen. Minha avó era Doroteia Ferguson. Houve uma pausa. Sim, claro. Como posso ajudar? Acho que tem algo muito errado acontecendo. Meus pais esvaziaram meu fundo universitário, o mesmo que minha avó criou. Estão usando para pagar o casamento da minha irmã. Mas lembro da vovó dizer que tinha protegido o dinheiro de alguma forma. Pare por aí. Hope me interrompeu com um tom repentinamente mais sério. Não diga mais nada pelo telefone. Você pode vir ao meu escritório amanhã às 9 horas? Posso sim. Traga qualquer documento que tiver sobre o fundo. E Sofia... Ela fez uma pausa. Não conte aos seus pais que está vindo me ver. Depois que desliguei, ouvi o riso da Harmony vindo lá de baixo. A excitação da minha mãe falando sobre guardanapos e arranjos. Fechei os olhos e pensei no último olhar da minha avó. No jeito como ela segurou minha mão e disse: Às vezes, justiça exige paciência, minha querida. Naquele dia, eu não entendi. Mas agora, eu começava a entender. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like ou um comentário. Pode ser apenas um emoji,
para ajudar o canal a crescer e incentivar a gente a continuar esse trabalho. Agora vamos continuar a história. As luzes fluorescentes da livraria Miller's Books zumbiam acima de mim enquanto eu reorganizava a seção de autoajuda. Meus olhos ardiam de sono. 3 candidaturas a bolsas e 2 ensaios tinham me mantido acordada até às 4 da manhã. Minhas mãos tremiam enquanto eu empurrava os livros para o lugar. Você está colocando esses livros na prateleira errada, disse Brian baixinho, atrás de mim. Levei um susto. Quase deixei o Viva Sua Melhor Vida cair no meu pé. Desculpa, murmurei, tentando focar nos títulos. Ele estava certo. Eu tinha colocado livros de relacionamento na seção de carreira. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ele se encostou na estante preocupado. Você tá com cara de quem vai desmaiar. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou com mais uma mensagem da minha mãe. Preciso de você em casa às 18 horas. A florista da Harmony mudou o orçamento. Emergência, reunião de família. Mostrei a mensagem pro Brian. Outra crise do casamento? A florista quer cobrar a mais pelas peônias importadas. Respondi com a voz sem vida. As flores locais não são boas o bastante pros Youngs, pelo visto. Quanto a mais? 5.000. Eu ri, mas soou mais como um soluço. Isso é o valor de um semestre de livros. Ele tocou meu ombro com delicadeza. Vai lá tirar uma pausa. Eu cubro pra você. Na sala de descanso, abri meu laptop e comecei mais uma candidatura. As palavras se embaralhavam na tela enquanto eu tentava explicar por que eu merecia aquela bolsa, por que eu valia o investimento, mesmo quando a minha própria família não achava isso. O celular tocou. Era Hope Ferguson. Revisei tudo, ela disse sem rodeios. Você pode vir amanhã de manhã? Trabalho até tarde. Isso é importante, Sofia. Sua avó garantiu que você não seria esquecida. Algo na voz dela fez meu coração bater mais rápido. O que você quer dizer com isso? Não por telefone. Amanhã, 9 horas em ponto. E traga um caderno. Cheguei em casa às 18h05. A reunião de família já estava em andamento. Não são só as peônias, Harmony dizia, gesticulando dramaticamente. A mãe do Dante disse que os arranjos estão com cara de coisa barata. A gente precisa trocar tudo. Meu pai esfregava as têmporas. Quanto? Só mais 12.000, disse Harmony, com a voz suave que sempre usava quando queria algo. Pai, por favor. Os Youngs estão esperando algo à altura. Os Youngs isso! Os Youngs aquilo! Explodi, surpreendendo até a mim mesma. Talvez eles devessem pagar pelas mesas de ouro deles. O silêncio tomou conta da sala. O rosto da minha mãe escureceu. Sofia, se você não pode apoiar, então... Apoiar? Levantei da cadeira com força. Vocês pegaram o meu futuro e transformaram em porta-guardanapos. E eu é que sou a insensível? Não dramatiza. Harmony revirou os olhos. É só faculdade. Você ainda pode ir para uma comunitária ou algo assim. Olhei para ela. Para essa pessoa que deveria ser minha irmã. E senti algo dentro de mim se romper. Eu passei em Princeton, disse. A cabeça da minha mãe virou na hora. Fui aceita com bolsa acadêmica integral. Tirei a carta toda amassada da minha bolsa. Mas não posso ir, porque vocês torraram meu fundo universitário com flores importadas e taças de cristal. Harmony, ao menos, teve a decência de parecer desconfortável. Meu pai pigarreou. Vamos dar um jeito. Talvez a gente consiga acessar as contas da sua avó. Dar um jeito? Ri sem humor. Assim como deram um jeito de mexer numa conta que não era de vocês? Já chega! Minha mãe bateu a mão na mesa. Vai pro seu quarto se for continuar com esse drama. Virei para sair, mas parei na porta. Sabem o que a vovó Doroteia me disse uma vez? Ela falou. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são aquelas que não conseguem enxergar além do próprio reflexo. Subi as escadas com a voz da Hope ainda ecoando na minha mente. Sua avó garantiu que você não fosse esquecida. Na manhã seguinte, eu estava sentada na sala da Hope, apertando meu caderno contra o peito, enquanto ela lia um documento jurídico com atenção. A cada página virada, meu coração parecia bater mais rápido. A cláusula é muito clara, ela disse, finalmente me encarando.
O acesso dos seus pais às contas da dona Doroteia depende da preservação total do fundo de estudos da Sofia. Meu mundo parou por um instante. O que isso quer dizer? Hope sorriu, e por um breve momento, ela parecia a própria vovó Doroteia. Quer dizer, minha querida, que sua avó viu tudo isso chegando e garantiu que houvesse consequências. Do meu quarto, vi meu pai andando de um lado para o outro na entrada de casa, com o celular grudado no ouvido. Seu rosto ficava mais vermelho a cada segundo. Como assim, negado? Ele gritou. Eu sou o genro dela! As contas têm meu nome! Lá dentro, minha mãe estava em colapso na cozinha. Mas o depósito da lua de mel é amanhã. O pacote das Maldivas não é reembolsável. Será que era para eu me sentir culpada? Mas pela primeira vez, me sentia calma. Mandei um e-mail para a Hope. Eles estão tentando acessar as contas agora. O que acontece a seguir? A resposta veio quase imediatamente. Exatamente o que sua avó planejou. Quer ver os papéis? Uma hora depois, eu estava de volta ao escritório da Hope. Ela espalhou vários documentos sobre a mesa. Sua avó foi extremamente cuidadosa, disse apontando os trechos destacados. No momento em que tocaram no fundo universitário, ativaram a cláusula. Agora, eles só podem acessar as contas da aposentadoria se restituírem integralmente o fundo original. Mas eles já gastaram o dinheiro. O sorriso da Hope foi afiado. Exatamente. Lembrei das palavras da minha mãe na semana anterior. A gente sempre pode recuperar o dinheiro nas contas da sua avó, exceto que agora não podiam mais. Meu celular vibrou. Mensagem do Brian. Tudo bem? Você estava meio estranha ontem no trabalho. Antes que eu respondesse, Hope deslizou outro envelope na minha direção. Sua avó deixou isso para você. Uma carta que só deveria ser aberta se a cláusula fosse acionada. O envelope era de papel grosso, bege, com a caligrafia inconfundível da vovó Doroteia. Minha querida Sofia, se você está lendo isso, é porque eles fizeram exatamente o que eu temia. A sombra da sua irmã sempre foi longa, mas eu garanti que ela não ofuscaria seu futuro por completo. Às vezes, a coisa mais gentil que podemos fazer é deixar que as pessoas enfrentem as consequências dos próprios atos. Não deixe que eles te façam sentir culpada por se proteger. Você não é responsável pelas escolhas deles. Com todo o meu amor, vovó Doroteia. Guardei a carta com cuidado, enquanto Hope continuava. Eles vão tentar pressionar você para assinar um termo de renúncia. Não assine. Está tudo legalmente protegido. Quanto tem nas contas de aposentadoria? 40 mil, disse Hope, encontrando meus olhos. Mais juros acumulados. Naquela noite, ao chegar em casa, a porta da frente estava aberta. Vozes vinham da sala. O noivo da Harmony, Dante, gesticulava, irritado. Minha mãe já contou para todo mundo sobre as Maldivas. Como vamos cancelar agora? Vai ser uma humilhação. Vamos dar um jeito, dizia minha mãe, tensa. Só teve um probleminha para acessar os fundos. Probleminha? Meu pai interrompeu. O banco nem fala mais com a gente. Só mandam procurar aquela advogada. Tentei passar discretamente, mas minha mãe me viu. A maquiagem borrada, o olhar desesperado. O que você fez? Ela sussurrou. Eu não fiz nada. Respondi com sinceridade. Quem fez foi a vovó. Como assim? Dante perguntou. Mas minha mãe ficou pálida. A cláusula, ela murmurou. Foi isso que a Doroteia quis dizer no Natal, quando disse que tinha feito arranjos. Que cláusula? Harmony apareceu na porta, ainda com roupa de prova de vestido. O que está acontecendo? Sua irmã, minha mãe disse com a voz trêmula. Sua irmã fez o banco bloquear as contas da aposentadoria. Eu não bloqueei nada, corrigi. Vocês fizeram isso sozinhos, quando roubaram meu fundo. Pegamos emprestado, gritou meu pai. Sem pedir, sem permissão, para um casamento que custa mais do que 4 anos de faculdade. Minha voz estava firme. Ações têm consequências. Arruma isso agora, disse Harmony se aproximando. Agora. Eu não posso. E mesmo se pudesse, não faria. Minha mãe deu um passo na minha direção, mas meu pai a segurou. Vamos falar com a Hope de novo. Tem que ter um jeito. Subi as escadas com a voz dos 3 me perseguindo. Os Youngs nunca vão entender. Não podemos cancelar a lua de mel. Como ela pôde fazer isso com a gente? No meu quarto, sentei à escrivaninha e respondi ao Brian. Não estou bem.
mas acho que vou ficar. Depois, abri mais um formulário de bolsa. E continuei. Os sinos da igreja tocaram suavemente enquanto os convidados iam entrando, vestidos de grife, sorrisos forçados, beijos no ar. Eu me sentei no fundo da cerimônia, alisando o único vestido azul que tinha. O único que, segundo minha mãe, ainda era aceitável para a ocasião. Não fui convidada para ser madrinha. Não fui sequer chamada para sentar na frente. Os Youngs chegaram! Alguém sussurrou, e as cabeças se viraram enquanto a família do noivo fazia sua entrada triunfal, toda adornada em joias e pretensão. Senti uma mão no meu ombro. Era o Brian, todo desconfortável em um terno emprestado. Você não precisava vir sozinha, disse ele baixinho. Eu não queria ter que explicar por que tô sentada no fundo do casamento da minha própria irmã. A música começou. Harmony apareceu na porta da igreja, deslumbrante no seu vestido sob medida, desfilando até o altar como se tivesse nascido para aquilo. Na primeira fileira, minha mãe chorava de emoção. Meu pai sorria, cheio de orgulho. O ministro anunciou. Agora ouviremos algumas palavras da família. Vários parentes se levantaram para fazer discursos. A voz da minha mãe tremia ao falar sobre sua primogênita perfeita. Meu pai mal segurava as lágrimas enquanto brindava, sua princesinha. Ninguém me chamou para falar. Quer dizer alguma coisa? Sussurrou Brian. O quê? Respondi, amarga. Parabéns pelo casamento que custou o meu futuro. Tudo de bom no seu matrimônio financiado por roubo. A recepção já estava animada quando o celular do meu pai tocou. Ele se afastou discretamente. Mesmo de longe, vi seu rosto mudar, as mãos tremerem. Encerrando a ligação, ele voltou à mesa com passos pesados. Minha mãe o puxou pelo braço. O que houve? O banco. Ele respondeu, num sussurro rouco. Negaram nossa apelação. As contas continuam bloqueadas. O rosto dela se desfez ali, no meio da pista de dança. Mas... o buffet... sussurrou, tentando disfarçar o pânico. A conta ainda não foi paga. Não aqui, ele respondeu entre dentes. Depois. Mas a discussão sussurrada se espalhou como um incêndio. Já estouramos todos os cartões. A hipoteca vence semana que vem. O empréstimo foi recusado. Sentei com meu copo de água nas mãos, assistindo Harmony e Dante rodopiarem na pista, alheios ao furacão financeiro que se formava ao redor deles. Você podia contar pra ela, sugeriu Brian. Dizer que enquanto ela dança no casamento dos sonhos, seus pais estão afundando em dívidas, que o dia perfeito dela custou sua faculdade e a aposentadoria deles. Ela não acreditaria, respondi, encarando o copo. Mais tarde, já com a festa esvaziando, minha mãe me encontrou perto dos banheiros, os olhos marejados, cheirando a champanhe e drama. Isso é tudo culpa sua, ela murmurou com a voz arrastada. Sua avó te envenenou contra a gente. Não, disse firme. Vocês fizeram isso sozinhos. A gente te deu tudo. Vocês deram tudo pra Harmony, corrigi. E pra mim o que sobrava. Se sobrar. Isso não é verdade. Ah, não? Então me diz uma vez. Uma única vez em que vocês escolheram a mim em primeiro lugar. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Exatamente. Virei as costas. Onde você vai? Perguntou, a voz embargada. Trabalhar. Meu turno começa às 8 horas da manhã. Mas é o casamento da sua irmã. E eu estive aqui, no fundo, invisível, como sempre. Brian já me esperava no carro, enquanto eu olhava pela janela para o salão iluminado, com suas luzes e brilhos falsos, pensei. Eles acham que a vovó me deu uma arma, mas ela me deu uma armadura. Proteção contra a culpa, contra a manipulação. E agora, eu finalmente estava pronta para usá-la. As semanas seguintes ao casamento foram um caos. As vozes dos meus pais discutindo começaram a se tornar o som ambiente da casa. Como assim não dá para pagar o cartão? Minha mãe gritava escada acima. A gente tem que pagar alguma coisa. Com que dinheiro, Rachel? Meu pai rebatia, já sem paciência. As contas estão bloqueadas, os cartões estão estourados, e sua filha e o marido estão morando aqui, comendo tudo o que tem. Enquanto isso, no meu quarto, eu preenchi o formulário para uma nova bolsa, o programa de liderança da biblioteca. Ele incluía isenção de mensalidade e um emprego remunerado no campus. Perfeito.
A porta do meu quarto escancarou. Minha mãe entrou com os olhos borrados de rímel e desespero. Você tem que nos ajudar! Não. Somos seus pais. Pais não roubam o futuro dos filhos, respondi, fechando o notebook. A gente não roubou, ela gritou, mas foi interrompida pela voz da Harmony lá de baixo. Mãe, os pais do Dante vêm jantar amanhã. A gente precisa fazer compras. Minha mãe encolheu. A gente não pode. Mas eles estão esperando. Harmony apareceu na porta, ainda de pijama de seda, às 2 da tarde. Pai, você pode ligar para Hope de novo? Ela insistiu, apontando para mim. Faz ela assinar logo esse papel. Meu pai saiu do escritório com o rosto abatido, envelhecido. Hope disse que a cláusula é inviolável. Só podemos acessar as contas se restaurarmos o fundo da Sofia. Então faz ela restaurar. Harmony me encarou. Conserta isso agora. Eu não posso, disse firme. E mesmo que pudesse, não faria. Meu celular vibrou. E-mail da biblioteca. Parabéns, você foi aprovada para o programa Bolsa Integral mais vaga na equipe. O que é isso? Minha mãe tentou espiar a tela. Consegui a bolsa, anunciei. Cobertura total e um emprego na universidade. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Parabéns, murmurou meu pai sem emoção. Que ótimo, debochou Harmony. Enquanto a gente se afoga em dívidas, você ganha dinheiro de graça. Não é de graça, rebati. Eu trabalhei, fiz horas extras, escrevi ensaios, enquanto vocês estavam preocupados com rendas, lustres e lembrancinhas. Meninas, minha mãe tentou intervir. A campainha tocou. Meu pai foi atender. Ouvi sua voz tensa. Hope, o que está fazendo aqui? Desci as escadas e encontrei Hope parada na sala, impecável como sempre. Vim entregar isso pessoalmente, disse, estendendo um envelope para o meu pai. Decisão final do departamento jurídico do banco. Ele pegou com as mãos trêmulas. Leu. Isso é impossível. Os termos são claros, respondeu Hope. O uso indevido do fundo educacional da Sofia resultou no bloqueio definitivo das contas de aposentadoria da Dorothea Ferguson. Não há possibilidade de apelação. Mas é o nosso dinheiro, minha mãe choramingou. Não, era o dinheiro da Dorothea, com condições específicas, que vocês violaram. Nós somos os pais dela, meu pai insistiu. Tínhamos o direito. Tinham uma obrigação, Hope corrigiu. De proteger o futuro da filha. Escolheram não cumprir. Agora enfrentam as consequências. Harmony começou a chorar. E a gente? E as contas? E o Dante? Sugiro que considerem aconselhamento financeiro, disse Hope. Boa noite. Depois que ela saiu, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som dos soluços abafados da minha mãe na cozinha. Meu pai trancado no escritório. Harmony, recolhida no quarto de hóspedes. Meu celular vibrou. Mensagem do Brian. Conseguiu a bolsa? Sim, respondi. E algo mais também. Liberdade. Naquela noite, enquanto me preparava para o turno na livraria, ouvi Dante no jardim, falando ao telefone. Mãe, por favor. Sim, eu sei que o casamento foi caro. Não podemos morar com vocês. Ia pegar mal. Dentro de casa, minha mãe tentava fazer contas no verso de um envelope. Os números não batiam. Sua letra tremia conforme a realidade se aproximava. Sofia, ela me chamou, a voz embargada. Por favor, ainda somos sua família. Eu parei na porta. Família teria me protegido, respondi. No dia seguinte, a pressão aumentou. Meu pai me esperava na cozinha com um papel nas mãos. Só assina isso. Uma assinatura. E tudo volta ao normal. Olhei para o documento. É o termo de renúncia, né? Sim. Sem isso, vamos perder a casa. O banco ameaçou execução. Sua mãe não dorme. Harmony tá em crise. Como eu fiquei quando perdi meu fundo de faculdade? Já chega. Ele bateu na mesa. Você tá sendo infantil. Não, pai. Tô sendo coerente. Vocês fizeram uma escolha. Agora vivem com ela. Minha mãe apareceu na porta, abraçando a caneca como se fosse um escudo. Filha, por favor, estamos desesperados.
Eu também estive desesperada. Quando implorei para não tocarem no meu dinheiro. Quando mostrei minha carta de aceitação em Princeton. Quando tentei explicar o que aquilo significava. Alguém me ouviu? A porta da frente se abriu com um baque. Harmony entrou esbravejando. O clube cancelou nossa associação. Foi uma humilhação. A mãe do Dante estava lá. A gente não consegue mais pagar nem as mensalidades. Meu pai murmurou. Já era esperado. Harmony virou-se para mim, os olhos pegando fogo. A culpa é sua. Assina esse papel logo. Ou o quê? Vai tirar mais alguma coisa de mim? Ela deu um passo à frente, os dentes cerrados. A vovó Doroteia teria vergonha de você. Eu ri. Seco. Sério? Porque foi ela quem armou tudo isso. Porque ela sabia exatamente quem vocês eram. E fez o que pôde para impedir que me destruíssem. A gente nunca te machucou. Chorou minha mãe. Não? Peguei meu celular. Lembra desse e-mail? O que mandei quando fui aceita em Princeton? Li em voz alta. Que bom, querida. Mas esse fim de semana precisamos da sua ajuda com as lembrancinhas do casamento da Harmony. Minha mãe empalideceu. Eu estava ocupada. Sempre esteve. Quando era comigo. E você? Apontei para Harmony. Sabe o que respondeu? Fiz questão de citar. Ah, para que ir tão longe? Quer só chamar atenção de novo. Eu não quis dizer. Mas disse. E pensou. Peguei o termo de renúncia e rasguei ao meio. Vocês sempre quiseram tudo para Harmony. O vestido, a viagem, o dinheiro, a atenção. Sempre ela. E para mim o que sobrava? Só o que sobrasse, claro. O dinheiro era para todos, gritou meu pai. Vamos ligar para Hope, então, retruquei. Ela pode confirmar. O silêncio foi ensurdecedor. Harmony se aproximou, baixando a voz. O que você quer? Um pedido de desculpas? Ok, foi mal. Agora arruma isso. Eu a encarei. Você acha que foi mal a paga 18 anos sendo ignorada? Você acha que desfaz o que vocês fizeram com o meu futuro? Você só complica tudo, ela sussurrou. E então, a mão dela voou no meu rosto. O tapa ecoou como uma explosão. A sala parou. Minha bochecha ardia, mas eu não me movi. Fiquei ali, firme. Obrigada, disse com a voz baixa. Pelo quê? Ela cuspiu. Por provar que a vovó tinha razão. Toquei o rosto, sentindo não dor, mas clareza. Ela me disse, as pessoas mostram quem realmente são quando não conseguem mais te controlar. Minha mãe começou a chorar. Meu pai desviou o olhar. Harmony ainda tinha a mão suspensa, como se nem ela acreditasse no que tinha feito. Eu tô indo, anunciei. Tenho trabalho. Depois tenho reunião sobre a bolsa. Aquela que ninguém me parabenizou por conseguir. Sofia, por favor. Minha mãe estendeu a mão. Não, disse me afastando. Vocês foram as pessoas que me criaram. Mas amar uma filha é bem diferente de apenas colocá-la no mundo. Saí, ouvindo Harmony chorar, minha mãe tentando consolá-la, como sempre, e meu pai fazendo mais uma ligação frustrada. Na minha mente, ecoavam as palavras da vovó Doroteia. Não se apressem em se diminuir para caber no mundo deles. No carro, Brian já me esperava. Pronta? Quase. Respirei fundo. Preciso te contar o que acabou de acontecer. Tá tudo bem? Toquei meu rosto de novo. Melhor do que nunca. Estou livre. Enquanto nos afastávamos de casa, olhei pelo espelho retrovisor e vi os três na janela. Minha mãe, abraçada a Harmony. Meu pai, com o telefone colado no ouvido. A família perfeita, agora trincada por dentro. Eles tentaram me fazer sentir culpada. Tentaram me manipular. Até me agrediram. Mas a vovó não deixou nenhuma brecha. Ela me deu mais do que proteção jurídica. Ela me deu força. A força de não consertar o que não quebrei. Na reunião de família, 3 meses depois, o sussurro era inevitável. Você soube da Rachel e do Turner. Estão vendendo a casa. Vão se mudar para um aluguel pequeno. E a Harmony? Dizem que o casamento já está por um fio. Tá morando com os sogros. Fingi que não ouvia. Continuei arrumando os biscoitos na mesa do buffet.
Sofia, querida. Tia Linda me chamou com carinho. Como você está? Sorri. Ótima. Começo meu curso mês que vem. Bolsa integral. Ganhou na raça, comentou tio Pete. Diferente de certos membros da família. A reunião parecia dividida. Os que admiravam minha coragem e os que me culpavam pela ruína do lar feliz. Meu celular vibrou. Mensagem do Brian. Saiu a decisão judicial. Seu pai perdeu a ação contra a Hope. Quer que eu te mande? Não precisa, respondi. Não tô mais contando pontos. Minha tia me segurou pelo braço. Sua avó estaria tão orgulhosa. A voz da minha mãe cortou o salão. Ela destruiu nossa família. Todos se viraram. Minha mãe estava na porta, cambaleando levemente. Desde que perderam a casa, ela bebia com mais frequência. Ela nos virou uns contra os outros. Escolheu a Sofia em vez da gente. Olha só pra ela, fingindo ser superior, enquanto meu marido entra em depressão e a Harmony vive num quarto emprestado. Rachel, tio Pete interveio. Não é hora. E quando vai ser? Minha filha não fala mais comigo. Meu marido mal sai do quarto. Minha outra filha, ela só assiste tudo desmoronar. Respirei fundo. Peguei meu celular. Tenho algo a dizer. Todos se calaram. Escrevi isso pra Harmony. Enviei hoje de manhã, mas quero que todos ouçam. Li. Querida Harmony, você teve o conto de fadas, o casamento perfeito, o vestido dos sonhos, a lua de mel exótica. Teve tudo, inclusive o meu futuro. Mas sabe o que não teve? Paz, respeito, independência. Porque você sempre foi sustentada. E agora que ninguém pode te segurar, você está caindo. Não escrevo por vingança. Escrevo porque isso é consequência. Isso é o que acontece quando a felicidade de um é construída na dor do outro. Você ficou com o conto de fadas. Eu fiquei com a verdade. Minha mãe tentou arrancar o celular da minha mão, mas tio Pete a segurou. Chega, Rachel. Depois de tudo que fizemos por ela. O que exatamente? Perguntei, encarando-a. Vamos listar? Tomaram meu fundo universitário. Ignoraram minhas conquistas. Bancaram a arrogância da Harmony. Sempre escolheram ela. Sempre. A gente te amava. Sim, amavam ter alguém para sacrificar. O celular vibrou com uma nova notificação de voz. Era da Harmony. Coloquei no viva voz. Sofia, eu não sabia amar você. Na real, não sabia amar ninguém. Mas agora eu entendo. O que a gente fez com você foi cruel. E eu sinto muito. Não porque quero algo de volta, mas porque finalmente entendi o que tirei de você. Desliguei. O salão estava em silêncio. Eu tenho que ir. Reunião de grupo da faculdade. Minha mãe se levantou cambaleando. Sofia. Eu a cortei e disse. Eu te perdoo, mãe. Ela ficou em choque. Não porque você merece, completei, mas porque eu não quero mais carregar essa mágoa. Isso significa que vai ajudar a gente? Não. Perdão não é amnésia. É libertação. E eu estou livre. Saí do salão. Brian me esperava no carro. Como foi? Como esperado, respondi, colocando o cinto. Estão todos esperando que eu ceda, que resolva tudo. E vai? Não. Tem lições que só se aprendem do jeito mais difícil. Enquanto o carro virava na esquina, olhei pela janela e vi minha mãe chorando, meu pai de cabeça baixa. Mas agora, isso não era mais problema meu. Meu celular vibrou. Mensagem automática da biblioteca. Bem-vinda ao curso de biblioteconomia. Matrícula confirmada. A vida nova estava começando. E eu não era mais o sacrifício de ninguém.